Bom dia, Rosaliners, tudo bem? Aqui é a Juliana, a gente está com mais um Contando Histórias e dessa vez a gente vem contar uma história muito incrível de um personagem que é ímpar no futebol carioca e no Vasco da Gama, que é o Pai Santana. Para me ajudar a contar essa história do Pai Santana, a gente trouxe um professor que ele é um professor de história, mas é um professor de cidade, é um professor de samba, é um professor de futebol, é um estudioso de todos esses assuntos que envolvem a cultura carioca, né, que envolvem todo esse universo mágico que a gente é apaixonado. E por isso eu estou muito honrada de trazer ele aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Luiz Antônio Simas. Opa, eu é que agradeço, Juliana, agradeço a Rosalinas aí o convite de vocês e maior alegria bater esse papo, falar um pouquinho sobre futebol, sobre cidade e sobre a figura extraordinária do Pai Santana, que eu dei uma estudada boa, né? Conversei com muita gente por conta de um livro que eu escrevi sobre o Maracanã, que daqui a pouco está sendo lançado aí. Então, a alegria é minha, estamos juntos. Então, para a gente começar, na sua opinião, quem foi Pai Santana? Qual é a importância dele no futebol carioca, nessa cultura do futebol? Olha, primeiro eu já acho fundamental o Pai Santana. Toda vez que eu vejo hoje um jogo de futebol, sai um gol, aí todo mundo ajoelha, ergue a mão para o céu, grita que Jesus está aqui, né? Tudo bem, é uma expressão da fé que é legítima. Tudo bem, cada um expressa a fé da maneira que quiser, mas virou só isso, né? Então o futebol ele está sendo desmacumbizado. E o Pai Santana é uma figura interessantíssima, porque o Pai Santana trazia a mística para o futebol, e é uma mística que está vinculada à cultura das macumbas, é uma mística que está vinculada à cultura brasileira, à ideia do terreiro, ao imponderável do jogo, né? Ao extraordinário que é o jogo de futebol. Então, o Santana está do lado de uns poucos, como o Lourinho, que foi o torcedor símbolo do Bahia, né? E que era a turma que trabalhava mesmo com a mandinga, ligando o futebol à mandinga. Então, o Santana era um encantador do jogo nesse sentido, né? Uma figura extraordinária. Santana foi boxeador, né? Santana era de Andrelândia, Minas Gerais, então a Minas das Congadas, Minas de toda a herança ali da presença do negro que vem lá da mineração. E era uma figura extraordinária. Então, eu acho fundamental falar do Santana como um ícone da história do futebol brasileiro, da história do Vasco, da história do Maracanã, e o homem que conseguiu marcar o Pelé. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu queria entender, Simas, na sua pesquisa, né, o que você identificou, o que você descobriu a respeito do Pai Santana, que não é comum. Você pode adiantar para a gente, dar um spoilerzinho do livro? Posso. Eu conversei bastante com muita gente, conversei muito com o falecido Écio Salles, que era meu grande amigo, que era o cara que inventou a FLUP, né? A Festa Literária das Periferias, e que tem uma biografia do Santana pronta. Infelizmente, o Écio acabou falecendo precocemente. Falei com frequentadores de estádio, e é muito curioso, porque na época da pesquisa, eu perguntei para muita gente de Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, quem era o ídolo, né, na história do Maracanã. E a torcida do Flamengo foi no Zico, praticamente unanimidade. A torcida do Botafogo foi no Garrincha. O meu voto também, até porque se o Garrincha não entrasse, eu melaria a minha própria pesquisa e botaria o Garrincha. A torcida do Fluminense falou muito do Casal 20, o Washington Assis, né? E, curiosamente, a torcida do Vasco mostrava uma certa divisão. Romário, Edmundo, o Ademir de Menezes, ele acabou não entrando porque o Expresso da Vitória jogou muito antes do Maracanã, né? 47, 48 e tal. E, por incrível que pareça, no caso dos vascaínos que eu conhecia, de colégio, de tudo mais, ganhou o Santana como a figura mais marcante da história do Vasco no Maracanã. O Santana chega ao Vasco em 53. E do Vasco, o Santana vai para o Bahia. O Santana era o massagista do Bahia, né? Na final da Taça Brasil de 59, que foi contra o Santos do Pelé.
E nessa final da Taça Brasil de 59, o Bahia ganha, e o jogo de desempate, cada um ganhou o jogo, foi no Maracanã, o Bahia ganhou de 3-1, e o Pelé, machucado, não pôde jogar. Então, o Santana costumava dizer que foi ele que amarrou o Pelé para o Pelé não jogar, né? E o Pelé se contundia muito pouco, era um Pelé em 59, saído de 58, e o Santana dizendo que tinha sido ele, olha, eu vou fazer um negócio aqui que esse garoto não vai jogar. Então, o Santana gostava de dizer que ele foi o responsável pelo título da Taça Brasil do Bahia de 59, porque o Santana, evocando as espiritualidades, ele marcou o Pelé e o Pelé acabou não jogando o jogo decisivo que o Bahia ganhou de 3-1. Né? Santana depois volta para o Rio, Santana vai passar pelo Fluminense, Santana vai passar pelo Botafogo, isso é muito curioso, até que Santana depois volta para o Vasco. Mas o Santana, na verdade, em 53, ele já estava ali no Vasco, vai para o Bahia. Então, por exemplo, uma curiosidade é o Santana no Bahia, e o Santana gostava de dizer que um dos primeiros trabalhos consistentes que ele fez, né, para ajudar um time foi do Bahia de 59, e exatamente para impedir que aquele menino, né, Edson Arantes do Nascimento, pudesse aprontar para cima do Bahia. Então, o Santana sempre se considerou uma figura decisiva, e a torcida do Bahia também, na época, para a conquista da Taça Brasil de 1959. E aí, depois, no Vasco, tem muita história que a gente pode conversar, até as mais variadas, até Santana descendo de helicóptero no gramado da Gávea, que é uma história que correu muito. Né? Nossa, mas essa... Então, eu não sabia dessa história do Bahia. E tem aquela frase que diz que se Macumba ganhasse campeonato, Bahia era campeão todo ano. Ah, poderia ter sido, mas né? os torcedores do Vitória dizem o seguinte: se Macumba ganhasse campeonato, o campeonato baiano terminava empatado. É verdade. Aí todo mundo fazendo macumba. É uma frase atribuída ao Neném Prancha, que é considerado um filósofo do futebol, que era um técnico de futebol de praia do Rio de Janeiro, mas o Neném Prancha, na verdade, era o seguinte: ele era uma figura muito folclórica no futebol de praia do Rio, e o João Saldanha e o Sandro Moreira, que eram dois gozadores, eles adoravam inventar frases e colocar na boca do Neném Prancha. Né? Então, se Concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária era campeão todo ano. Né? O pênalti é tão importante que tinha que ser batido pelo presidente. Se Macumba ganhasse jogo, então é o filósofo Neném Prancha, que, na verdade, era um alter ego do Sandro Moreira e do João Saldanha. Que delícia essas histórias, né? Mas então quer dizer que o pai Santana, eu acho até, né, tem histórias dele no Vasco que são incríveis, né? E eu queria perguntar para você, Simas, assim, hoje em dia a gente vê os jogadores, né, são atletas de Cristo, a grande maioria deles, né? A grande maioria deles, além de atletas de Cristo, são de um espectro político totalmente fora do popular, né? Que é contra o popular, que é contra o futebol, né? Em sua essência. Você acha que talvez tenha sido isso, né? Essa mudança de paradigma que tenha desencantado um pouco o futebol? Usando um pouco aqui, para quem não conhece, o livro do Simas, O Corpo Encantado das Ruas, indicado ao Jabuti desse ano, inclusive. Leiam, que é maravilhoso. Eu acho que passa por isso também. Na verdade, eu sempre digo que o futebol é um sintoma do mundo, né? É um sintoma do Brasil. Então, o futebol não é algo à parte. Por isso, o que está acontecendo com o futebol é o que acontece de forma mais ampla com a cidade, é o que acontece de forma mais ampla com o país. Né? É um processo mesmo de desencanto, é um processo mesmo de perda de um certo encantamento, né? De um caráter mais popular do jogo, ainda que eu acho que isso não é uma questão definitiva. Né? O jogo está sendo disputado, tem guerra, tem rinha, como a gente costuma dizer, até porque a gente está aqui conversando, então significa que a gente ainda acha que dá para fazer as coisas. Né? Mas eu acho que passa muito por esse tipo de coisa mesmo. Né? Passa por uma cidade que vem perdendo também, em certa medida, o encanto. Quando falo uma cidade, não é o Rio, é de forma geral. Né? Cidades que são cada vez mais pensadas para carros,
e não pensadas para o encontro entre as pessoas, né? Cidades em que a rua, né, ela vai se desencantando dentro de um imaginário do perigo, então as pessoas estão cada vez mais encasteladas em suas casas, enfim, isso é muito complicado. E isso tudo repercute no futebol, com os estádios sendo transformados em arenas multiuso, com projetos feitos à revelia de um debate mais amplo, com os mais interessados, que são as torcedoras e os torcedores. Então, no livro do Maracanã, eu trabalhei muito essa questão, ainda que eu tenha certas críticas a uma certa visualização excessivamente romântica do Maracanã, porque eu falo isso no livro, inclusive. Maracanã era um estádio inclusivo, mas ele não era um igualitário. estádio igualitário. As pessoas fazem uma certa confusão entre inclusão e igualdade. O Maracanã era um estádio que incluía todo mundo. Então, todo mundo podia frequentar o estádio, não tenha dúvidas. Mas ele já era compartimentado em relação ao lugar em que você assistia o jogo, né? Você tinha o lugar mais precário, de visibilidade extremamente difícil, que era a geral, né? Então, a população mais pobre, subalternizada, ela ia para a geral, né? A arquibancada já pegava um público mais de classe média, tanto que você tem algumas fotos do Maracanã, que eu pesquisei muito, o Maracanã parece a camisa do Botafogo, né? A arquibancada branca e a geral preta. Você via isso. O Maracanã era extremamente hostil para mulheres. Eu ia citar isso, porque eu vi no podcast do Encruzilhadas você falando isso, e eu concordo plenamente, porque todas essas discussões a respeito da arenização do Maracanã e tudo mais, você não vê uma perspectiva feminina, né? Você não vê uma mulher que frequentava geral e que está ali sendo entrevistada, né? Sempre a romantização da coisa do futebol era hostil, e tudo mais é sempre de uma perspectiva masculina, porque para a gente era muito hostil. Eu lembro que quando eu ia para o Maracanã, eu tinha que ir para a arquibancada e mesmo assim eu ia sozinha, porque eu fugia de casa para ir para o estádio. Minha mãe não gosta muito dessa coisa de futebol. E aí eu tinha que ir para o Maracanã escondida e eu tinha que tomar super cuidado, porque era mão naquilo, aquilo na mão mesmo, era uma loucura, entendeu? Então eu me lembro que as poucas vezes que eu fui nessa época, no antigo Maracanã, né, de arquibancada, era extremamente hostil. Então eu concordo plenamente com essa sua fala. E eu falo isso no livro. Eu falo que era muito comum, por exemplo, o coro de piranha, porque quando a mulher se levantava para alguma ocasião ou passava com alguém, a arquibancada gritava piranha. Isso era um clássico do Maracanã, né? O banheiro do Maracanã, vamos e venhamos, para a mulher chegar ao banheiro do Maracanã era uma encrenca danada. Então, eu tenho saudades do velho Maracanã, e eu tenho saudades, na verdade, de quem eu era na época que eu ia no velho Maracanã, com meu avô, com a família toda. Mas a minha mãe, por exemplo, que sempre gostou de futebol, e que quando chega do Recife, a família ia muito ao Maracanã, a minha mãe parou por conta desse tipo de coisa. Então, Maracanã trazia esse peso, né, que o futebol tem até hoje, mas era um estádio muito hostil. Então, nesse sentido, ele era inclusivo, tanto que você ia, mas ele não era igualitário, né? A gente sabe perfeitamente como a banda tocava nessa circunstância. E é isso, né? Mas eu acho que parte muito do desencanto da cidade. Só retomando a sua pergunta, a história famosa do Santana, não sei, provavelmente você conhece, do final da Taça Guanabara de 76, hoje seria impossível, né? Porque contam que era o que corria na cidade, ninguém sabe se foi verdade ou não. O Flamengo e o Vasco iam jogar ao final da Taça Guanabara de 76. E o que se conta é que Pai Santana, que trabalhava com o Exu Cruzeiro das Almas, uma entidade da linha da Calunga, fortíssima e tal, né? Que Santana desceu de helicóptero no gramado da Gávea, de forma clandestina, numa madrugada, e teria arreado, né, um ebó no gramado da Gávea, no campo de treinamento do Flamengo. E essa notícia correu à cidade. Santana arranhou um despacho na Gávea, né?
As pessoas da Selva de Pedra ouviram um barulho, era um helicóptero, era Pai Santana descendo na Gávea, não sei o que e tal. E o Santana confirmava que realmente dele. Tem gente que jura que aconteceu mesmo. Não, o Santana desceu de helicóptero de madrugada na Gávea, arriou um despacho ali e tal para amarrar o Flamengo. E o Vasco ganha, né? Essa final da Taça Guanabara foi 1-1. Se eu não me engano, um gol do Roberto de pênalti. O Rondinelli faz um pênalti no Roberto fora da bola, né? Um cruzamento na área, o Cantarelli agarra, mas o Rondinelli empurra o Roberto, acho que foi o Rondinelli, e o Vasco faz 1-0. O Geraldo Assoviador, falecido, empata para o Flamengo. E na disputa de pênaltis, e o Santana dizia que ele tinha amarrado os melhores do Flamengo, os dois maiores jogadores do Flamengo perderam, Geraldo Assoviador e o Zico. O Mazzaropi defende o pênalti do Zico. E aí um vascaíno, Luiz Augusto, se eu não me engano, que era aquelas figuras obscuras que passaram pelo futebol e tal, ele marca o último pênalti do Vasco. Então o Vasco ganha nos pênaltis essa Taça Guanabara de 76. Né? E aí correu a cidade do Rio de Janeiro a histórica descida de Santana de helicóptero, né? No meio do gramado do Flamengo. E eu falava com o Écio, e ele dizia, não, o Santana desceu de helicóptero. Foi montada uma operação para meter o Santana no helicóptero, ele sobrevoa de madrugada a Gávea, aí desce o helicóptero no campo, Santana faz uma mandinga lá rápida, arranha um despacho. No dia seguinte, chega os funcionários do Flamengo, tem um despacho no meio do campo. O que é isso? Não sei o que e tal. Era coisa do Santana. Enfim, né? É a superstição, é a religiosidade, é o encantamento do futebol, e o Santana era um ícone. Santana que depois virou muçulmano, né? Santana foi trabalhar no mundo árabe, aí vira muçulmano. Aí quando volta... ele sai do Vasco para o mundo árabe, né? Década de 80, se eu não me engano, e aí se converte ao Islã. Aí, quando volta, já é o Muhammad, alguma coisa, o pai Santana, mas era um muçulmano que continuava fazendo macumba, cultuava o Islã. Era e aquela aí mistura Santana... gostosa, né? E quando o Santana volta muçulmano, o Santana reproduzia um hábito do Islão, que era muito interessante, porque o muçulmano ele bota um tapete sagrado, ajoelha no tapete e reza para lá. E o Santana começou a fazer isso com a bandeira do Vasco. Então, isso já era, no final, o Santana chegava, ia ali no córner, botava a bandeira do Vasco como um tapete. Não sei se você sabe disso, mas esse hábito da bandeira era uma reprodução do muçulmano rezando, né, para Meca. E o Santana considerava que a Meca era a torcida do Vasco. Eu não sabia disso. Eu não sabia que ele tinha se convertido ao Islã. Foi. Dizem que se converteu no mundo árabe. Essa já é uma história mais próxima da minha realidade, porque eu cheguei a ver, né? Eu vi ali os anos 97, 98, né? E aí eu via o pai Santana com a bandeira e tudo mais. E aí ele se ajoelhava e beijava a bandeira, ele meio que batia a cabeça, muçulmano, né? Para o macumbeiro, a gente bate cabeça. Ele batia a cabeça ali em cima da bandeira, beijava e levantava. Então, eu nunca ia imaginar que era do Islã isso. E ajoelhado. Na verdade, o Santana era aquele cruz, o macumbeiro que virou muçulmano quando foi trabalhar no mundo árabe. Aí volta o pai Santana muçulmano. E não basta ser macumbeiro, é um macumbeiro que, para fazer ebó, usa até um helicóptero. Usa. Que história maravilhosa, gente. Essa história é ótima. Agora, será que é verdade ou mentira? Há quem jure que é verdade. Mas aí eu lembro de uma frase que eu adoro, do Mário Quintana, que dizia o seguinte, a mentira é só a verdade que esqueceu de acontecer. Então, se não for verdade, pelo menos... Mas as pessoas juram que é verdade, que ele desceu e arriou um despacho. É fabuloso. E aí, Simas, assim, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque o Santana, ele se aposenta em 2006, né? E ele falece em 1º de novembro de 2011. Então, ele se aposenta em 2006 e logo depois que ele se aposenta vem uma das maiores tragédias da história do Vasco, que é o primeiro rebaixamento, né? E aí o homem continua vivo, talvez ali ainda vibrando uma energia. A gente tem aquele respiro em 2011, ele vê a Copa do Brasil e no final, que a gente ganha a Copa do Brasil no meio do ano, se eu não me engano, e no final do ano, em novembro, ele falece, né? Infelizmente.
E depois disso, a coisa degringolou em São Januário e o Vasco nunca mais foi o Vasco, né, de outrora. E aí, muito se fala até na torcida, né, que, nossa, não é possível, enterraram uma cabeça de porco em São Januário. E aí eu fico me perguntando, será que se Pai Santana fosse vivo, ou se nós tivéssemos um novo Pai Santana, né? Aquela coisa que você sempre fala, que a gente precisa, não é ressignificar as coisas, a gente tem que reencantar as coisas, né? Será que se a gente reencantasse ali, se a gente descobrisse um novo Pai Santana, você acha que a gente estava passando por essas agruras? Olha, não sei, mas eu acho que está faltando um pouco de mandinga ali, sim. Ou, de repente, até evocar o próprio Exu, o Cruzeiro das Almas, que deve ter alguém aí trabalhando com essa entidade poderosa, né, para ver o que está acontecendo. Porque realmente é uma coisa que lembra até os tempos do sapo de Arubinha, né? A história famosa que Arubinha tinha enterrado um sapo atrás de um gol em São Januário, e aí, durante muito tempo, o Vasco entrou no osso de não ganhar título. A década de 60, quando rolava a história de que o Vasco não ganhava. Vasco não ganhou na década de 60, né? Vasco vai ser campeão em 1970. Né? E aí a turma dizia que era complicado, e o Santana trabalhando na década de 70 para o Vasco, enfim, fazer esse tipo de coisa. Então, eu acharia prudente, né? Prudente o Vasco fazer alguma coisa nesse sentido, porque o pai Santana era um garantidor, né? E ele realmente morre no dia de Todos os Santos. É um negócio curioso. Eu nunca esqueci da morte do Santana, porque eu sou finadista. Eu nasci dia de finados. Então, era muito comum que eu comemorasse aniversário tomando uma birita na virada do dia 1º para o dia 2. Né? Nunca tive problema em ser finadista, não. Adorava. Quando era garoto, deu encrenca na minha família, porque minha avó não deixou meu pai me registrar dia 1º, tem que registrar no dia que ele nasceu e não sei o que e tal, papapá, aí uma zona toda. Então, o finadista traz muito dessas histórias. Eu era um moleque que... Eu tive uma namorada que mandou flores para mim, o porteiro do prédio que eu morava, seu Delfim, achou que eu tinha morrido. Então, interfonou, morreu, porra, flores para ele dia de finado. Falei, que isso? Era aquela criança com 8 anos que o jornaleiro virava e dizia, está indo para onde? Eu indo almoçar com a família para o cemitério. Tinha aquela coisa que era engraçado. Então, eu me lembro que eu recebi a notícia da morte do Santana, eu estava tomando uma birita, por conta da virada do aniversário. Pô, o Santana morreu. Eu falei, porra, Santana morreu, cara. Agora, você imagina isso, morreu e vai ser enterrado no dia de... Porque o pior dia para você ser enterrado é dia de finado, né? Porra, cemitério cheio. Pô, dia de finado, é verdade, verdade. Cemitério cheio, eu não tinha pensado nisso. Um inferno. Pô, já falei, um inferno absoluto. Eu imagino Santana, cara, sendo enterrado um dia de finados. Deve ter sido uma encrenca. Mas eu acho que o Santana é um encantado. Porque ele era uma pessoa muito popular também, né? Ele tinha uma família, ele era uma pessoa muito popular, então tinha muita gente para ir no enterro dele, né? E num dia de finados, realmente deve ter sido caótico. Eu imagino isso. Eu nunca não estudei o enterro do Santana, não, mas eu acho que está aí uma dica interessante. Que diabo aconteceu? Porque, porra, 2 de novembro, gente pra cacete em cemitério, Santana sendo enterrado. Mas é simbólico, né? Simbólico para Dedéu. Agora, eu acho que o Vasco tinha mesmo que ver se não está faltando alguma coisa ali. Não custa mas você acha nada também, fazer uma assim, mas que nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Você acha que uma figura como o Pai Santana, né? Um negro retinto, abertamente macumbeiro, né? E com orgulho disso, né? Num momento que a gente vive aí uma violência, um preconceito religioso enorme com relação às religiões de matrizes africanas. Você acha que ele teria espaço, ou alguém que se aproximasse dessa identidade do Pai Santana? Você acha que teria espaço hoje? Eu acho, infelizmente, que não. Eu acho que não, porque você tem hoje um avanço de um pentecostalismo intolerante, radical, né? Ressaltando que eu não estou me referindo a todos os pentecostais, ou evangélicos, ou cristãos, claro que não, mas tem uma linha do pentecostalismo que é extremamente radical, que é extremamente intolerante, né?
e ela está muito entranhada no esporte, e ela está muito entranhada no futebol, né? Então, eu imagino, por exemplo, aquele episódio dos jogadores do Santos não querendo visitar uma creche, né, um orfanato, porque era mantido por um centro espírita kardecista. Então, centro kardecista, os caras já acham que tem alguma coisa a ver com o diabo. Você imagina uma figura icônica como o Pai Santana, né? Um homem de terreiro, um homem de tambor, um homem de encruzilhada, né? Aquela figura majestosa do preto retinto, macumbeiro, todo vestido de branco e tal. Então, eu tenho a impressão, infelizmente, que não, né? Que hoje o futebol ele não comporta esse tipo de figura. Agora, nas entranhas, né, nos escaninhos, porque não tem jogador macumbeiro. Eu estou te garantindo que tem. Até porque eu conheço. Agora, o jogador macumbeiro, ele não tem nem como se revelar muitas vezes, porque você tem aquela blindagem pentecostal histérica, né? Então, você imagine uma figura como Santana, uma figura icônica nesse sentido. Muitas vezes, o que você tem que fazer? Você tem que mandar aquele caô, né? Eu vou te contar só uma breve história que me foi contada por um músico dele. O Bezerra da Silva, por exemplo, virou evangélico no final da vida, gravou um disco para a Universal, inclusive o Bezerra gravou um Partido Alto composto por Marcelo Crivella, não sei se vocês sabem disso. O violonista do Bezerra, na época tocava com ele, Luiz Felipe, meu camarada de estandarte de ouro, jurado aí do estandarte comigo no Carnaval, conta que foi fazer um show com o Bezerra já dessa fase famosa, né, do Bezerra evangélico, aquele negócio todo. E aí, na hora que chega para fazer o show, o Bezerra apresenta um repertório para eles só com aqueles sambandidos. E aí o Luiz Felipe estranhou, falou, porra, mas tu acredita que eu vou tocar aquele repertório evangélico agora, que é o novo do Bezerra? Aí chegaram para o Bezerra e falaram, Bezerra, é esse repertório mesmo? Aqui você não está tocando só aquele samba de antigamente, né? E aí o Bezerra virou e falou, porra, malandro, e tu acha que Jesus quer que eu me dê mal, porra? Jesus quer que eu me dê mal aonde? O povo quer ouvir esse samba de domingo, eu vou tocar os meus samba mesmo, isso daí a gente esquece. No palco é isso mesmo. Quer dizer, malandragem do Bezerra. Bezerra mandou aquele caô ali de evangélico, na hora do show ele só mandava aquele samba dele mesmo. Então, acho que passa muito por isso. Tem muito jogador de futebol, né, que não pode explicitamente, né, revelar-se macumbeiro, até por conta desse ambiente asfixiante, né, que esse pentecostalismo do ódio cria dentro do clube. Mas tem muito jogador curimbeiro ainda, eu tenho absoluta certeza disso. E eu acho o seguinte, a gente não pode cobrar a postura de ninguém, porque eu acho um saco esse negócio de se cobrar o que o cara dizia. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como já diria o velho baiano, né? Tem um aforismo de um malandro de Umbanda, o seu camisa preta, né? Que é um aforismo que diz o seguinte, malandro botou sapato para continuar andando descalço. Paulo da Portela dizia isso, né? O sambista tem que buscar uma legitimidade para fazer o samba dele. Então, é pé e pescoço coberto. Então, nesse sentido, não tem que cobrar, não vou cobrar postura de ninguém. Mas seria interessante também que a turma da macumba no futebol ela se afirmasse, de repente, um pouco mais, né? Dizendo, eu estou aqui, sou de terreiro, vovó me rezava, né? Isso é interessante, é bacana. Você quer ver uma outra história? Eu estou me alongando demais aqui, me desculpa. Mas é uma história interessante. Essa história tem muita testemunha. O Félix, goleiro titular da seleção de 70, ele tinha sido desconvocado pelo João Saldanha, né? E não ia para a Copa de 70. O Félix não ia, não era goleiro do Saldanha. E o Félix se cuidava com a minha avó, que tinha um terreiro em Nova Iguaçu, e ele foi levado para o terreiro da minha avó pelo Dionísio, centroavante, que jogou no Flamengo. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, o Saldanha caiu, assumiu o Zagallo e convocou o Félix. E o Félix acabou sendo titular. Não estou dizendo que foi o Caboclo Peri que derrubou o João Saldanha, pelo amor de Deus. Mas o Félix foi titular. E aí tem uma história muito bonita, que ele nunca escondeu. O Félix, quando recebe o prêmio
pelo título da Copa de 70, o Félix manda construir um telhado absolutamente novo, barracão de santo da minha avó, no Jardim Nova Era, na Rua Castor, em Nova Iguaçu. Agradecendo ao Caboclo Peri, minha avó tinha o Caboclo Peri como um guia, pelo título da seleção em 70. Então, são histórias que envolvem o futebol e a macumba, né, que são absolutamente deliciosas e que, aos poucos, vão se perdendo. Mas eu acho que na maciota tem muito macumbeiro, tem muita gente que continua fazendo a sua curimba ali. Eu acho também. E aí, então, Simas, vamos encerrar com alguma outra história gostosa para você contar para a gente do Pai Santana, para a gente relembrar essa curiosíssima personalidade dele, para a gente encerrar o programa. E você que está nos vendo, assine aqui já o canal, né, e dê like nessa entrevista e compartilhe com seus amigos, porque essa entrevista é uma entrevista que fala muito da cultura vascaína, né? Fala muito da nossa essência, porque o Pai Santana, ele é parte de tudo isso, né? Parte da nossa história, parte de tudo isso que nós somos, todos nós vascaínos. O Simas é um botafoguense, mas é um botafoguense que simpatiza com a nossa história, né? E já disse isso algumas vezes publicamente. E é isso, conta uma história pra gente gostosa aí do Pai Santana pra gente encerrar. Então, vou contar uma história interessante. O Santana, eu só mencionei, agora vou descer a mais detalhes, o Santana era lutador de boxe, né? E na década de 50, o Santana foi um lutador de boxe enjoado. O Santana ganhou o cinturão de campeão carioca, né? Pouca gente sabe disso. Ele foi campeão carioca e brasileiro. Ganhou o cinturão de médio ligeiro. Então, contam, inclusive, que o Santana, às vezes, usava esse tipo de coisa. E as pessoas ficavam meio com receio, né? De o Santana falando, o Santana é um perigo, porque o Santana é um cara que, na hora da porrada, e não sei o que e tal. E o pessoal falava ainda uma coisa que era muito curiosa, porque havia um imaginário de preconceito contra o massagista, né? Por conta daquela coisa do massagista. O pessoal dizia mesmo naquele machismo estrutural brasileiro, que o massagista ficava lá passando a mão em coxa de homem, aquele negócio todo e não sei o que e tal, mas o pessoal dizia que com dois ninguém fazia piada. Mário Américo, que também era forte pra cacete, tinha cara ali que se brincasse com ele, e o outro que falava, ó, não se faz piada com Santana, porque o Santana tem dois detalhes que podem acabar contigo. Um deles é o seguinte, Santana pode te queimar na macumba, então tem que segurar a onda com o Pai Santana. E o outro, crucial, né, é que o Santana tem um cruzado que é pesadíssimo, porque ele foi campeão de boxe. Então, essa passagem do Santana campeão de boxe, né, é uma coisa pouco conhecida, mas o Santana foi campeão carioca e brasileiro, né? E na época mandingueira do Vasco, década de 70 do Vasco, é macumba pura, porque era Pai Santana e Jurema, a primeira mulher do Roberto, falecida mulher do Roberto, que tinha fama de ser mãe de santo, e falava-se da cabocla Jurema, que fazia as coisas. Aí diziam, por exemplo, rolou boato, evidentemente, mas o imaginário do torcedor é inacreditável, que o Careca teria sofrido, né, o famoso estiramento na Copa de 82, tirou o Careca da Copa, o Roberto foi convocado porque tinha coisa ali, dedo do Santana, e tinha a Jurema também, a esposa do Roberto, aquele negócio todo, e tinha os vascaínos da antiga que ainda diziam isso. Seleção de 82, ao jogar com o Serginho e não com o Roberto, foi convocado com o negócio do Careca, né? Ela não só está se enfraquecendo do ponto de vista do time, porque, de fato, o Roberto jogou mais que o Serginho, ainda que o Serginho tenha sido um grande centroavante, o Roberto foi o maior centroavante que eu vi jogar, longe. O maior centroavante que eu vi jogar foi o Roberto, fácil, né? Agora, o pessoal dizia ainda, olha, tem uma questão espiritual ali. Mas, enfim, é mais uma história interessante do Pai Santana, babalorixá, muçulmano, boxeador, macumbeiro e vascaíno. E massagista.
E massagista, O claro. que é curioso, né, nessa história toda é assim, como que um homem com uma mão tão pesada consegue ter uma mão tão terapêutica para fazer a massagem, né? No fim das contas. Exatamente. Ele se reinventa Exatamente. de uma forma completamente inusitada, É. eu diria. É a faca e a Gente, flor. Não é mole, não. exatamente. É isso aí. Gente, que delícia esse papo, que delícia essas histórias. Muito obrigada, Simas. Muito obrigada por essa conversa tão deliciosa. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está lançando um livro aí com o Ney Lopes, né? Está com a agenda super atribulada. Daqui a pouco vai lançar o livro sobre Maracanã. Então, a gente sabe que é difícil a gente conseguir um tempinho, mas muito obrigada por você ter vindo. O nosso canal está à sua disposição. A hora que você quiser, você manda nesse canal, você faz o que você quiser aqui, entendeu? Só você falar, olha, queria um espaço para falar disso e disso, a gente arruma. A gente sempre dá um jeito. Obrigada Maravilha. mesmo, viu? Eu é que agradeço a vocês, foi ótimo o papo. E quando sair o livro do Maracanã, eu volto para a gente conversar sobre o livro e o que o livro fala sobre o Vasco. Tem muita coisa do Vasco no livro. Legal. Vai ser um prazer. Então é isso, gente. Esse foi o Contando Histórias com Simas, falando sobre o Pai Santana. E vocês se inscrevam aqui no canal, deem like nessa entrevista, sigam a gente em todas as redes sociais, @asrosalinas, e aguardem que a gente vem com novos conteúdos muito bacanas para vocês. Um beijo.